Pessoal, voltamos com as análises da quarta temporada de Titãs. Os vídeos que vocês mais gostam de ver aqui no canal, ou como algumas pessoas gostam de dizer, a sessão de tortura do Gabriel. porque continuar assistindo Titãs é com certeza um feito. Aguentar a quarta temporada, aguentar o hiato, voltar e ainda ter a esperança que eles podem encerrar com minimamente algo positivo, é com certeza acreditar na essência da DC, é acreditar profundamente na DC, é quase um amor incondicional. Eu nunca vou deixar de acreditar em Titãs. Por mais que seja ruim, por mais que todo mundo critique, por mais que eu critique, eu vou estar lá. Eu vou sempre estar lá pra Titãs. E assim, ó, depois desse hiato aí de quase 3 meses entre o episódio 6 e agora o episódio 7, a gente ainda teve mais um episódio. Então o que saiu ontem foi o episódio 7 e o episódio 8. E são 2 episódios que se complementam. Esse episódio já pintou algumas coisas do que deve acontecer no final da temporada, que também vai ser o final da série, né? Porque o Titãs não vai passar dessa quarta temporada, é o fim. E assim, ó, eu vou ser bem sincero com vocês. Se você não viu nada, simplesmente, quero ver a quarta temporada, não assiste. Esses episódios 7 e 8 teve uma das coisas mais inacreditáveis, 2 coisas inacreditáveis, que eu acho que já teve na série Titãs. E assim, ó, só lembrando o que aconteceu no final do episódio 6, que foi o Brother Blood aceitando o seu legado, abraçando ali a Igreja do Sangue, e os Titãs fazendo uma investida para derrotar eles. Contudo, dá tudo errado, a Jinx morre, a Ravenna desperta os seus poderes, mas mesmo assim, eles não conseguem deter eles, e o que acontece é que eles acabam sendo sugados ali no final do episódio, e a gente não sabia para onde que eles tinham ido. E só, esse episódio 6, eu lembro que ele foi apenas ok, não foi nada demais, apesar de eu ter gostado do Superboy careca. Ninguém gostou do Superboy careca, mas eu gostei do Superboy careca. Mas de uma forma geral, com muita boa vontade, passando muito pano, o final do episódio 6 até que foi empolgante. Que era ali o Brother Blood, né, caindo no sangue, aceitando o seu legado e tudo mais. Legal, foi um bom encerramento de meia temporada. Então aqui, a gente chega no episódio 7 e no episódio 8, na expectativa de ver o que vai acontecer. Porque são os últimos 6 episódios. E eu esperava, pelo menos, que a série tentasse manter uma subida de qualidade. E bem, eu nutria a esperança, né? Porque não aconteceu isso. Esses episódios 7 e 8 são inacreditáveis. Porque assim, eu vou contar a história em detalhes e vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. É um negócio que assim, ó, é top 5 coisas de que eu não acredito que aconteceram numa série de Titãs. E assim, ó, só pra começar, o Dick Grayson, o Asa Noturna, treinado pelo Batman, mestre das artes marciais, perito em investigação, sabe tudo, o Asa Noturna. Nesse episódio 7, ele apanha de 3 guardas comuns e ele perde. E isso daqui não é nem mais um absurdo que acontece no episódio. E bem, o episódio 7 ele começa até com uma cena que engana, porque a gente vê o Brother Blood emergindo do sangue e, cara, é uma cena bem boa. Esse é um dos grandes problemas da série dos Titãs. Porque a série, em alguns momentos, ela é bonita, ela é bem feita. Ela não é um negócio super mal feita de qualquer jeito, como se fosse uma coisa da CW. Visualmente, em vários aspectos, eles acertam bastante. O próprio cenário aí dessa caverna aí da Igreja do Sangue é bem legal. E pô, eu achei que a fotografia aí nessa cena tava muito boa. O problema é quando os personagens começam a falar, começa a ter que ter história. Sabe aquele mistério dos Titãs pra onde que eles foram parar? Bem, a gente descobre agora. Na verdade, eles só foram parar 6 horas no futuro. Só que quando eles voltam ali, a Igreja do Sangue não está mais ali. Então, todo aquele cliffhanger que eles fizeram no episódio passado, onde foram os Titãs, não sei o quê, em 5 minutos de episódio eles já estragaram esse cliffhanger. O único que realmente continua desaparecido é o Mutano. E bem, com os Titãs reunidos aqui, a gente tem o primeiro diálogo inacreditável do episódio, que é a Estelar dizendo com todas as letras que ela deveria ter matado o Brother Blood quando ela teve a oportunidade. Quando a gente diz que os Titãs são cínicos nessa série, a gente não tá brincando, não. Porque antes eles queriam matar, depois eles não queriam matar, agora eles querem matar, depois eles não querem matar. Pô, se decide, Titãs, pode matar, não pode matar? Pelo menos tenta seguir uma linha lógica. Mas o Asa Noturna, que já matou pessoas na série, ele disse que a Estelar não deveria estar se culpando porque o grupo votou que eles iriam proteger o Sebastian e é isso que eles pretendem fazer.
Agora, quem votou contra foi o Connor. E o Superboy ainda tá careca, tá na sua fase rebelde, sua fase Lex Luthor. E ele tá pra brigar com os Titãs, né? Ele tá sempre querendo discutir, entrando em confronto. Mas enfim, os Titãs tentam entender o que eles têm que fazer a seguir. E é aqui que vem outro momento inacreditável. Porque só, nesse momento, nenhum dos Titãs tem alguma pista do que fazer. Eles não sabem nada. Até que o Superboy, ele percebe que tem alguma coisa escondida no esconderijo. E que tá bem debaixo do pé dele. Ele dá um socão e de fato tinha algo escondido ali. E era uma maleta da LexCorp. E agora, pasme, essa maleta foi deixada pelo próprio Lex Luthor, porque o Lex Luthor deu uma de Batman e ele fez um plano de contingência caso ele morresse, e ele deixou aquela maleta ali naquele lugar, no esconderijo da Igreja do Sangue, pro Superboy pegar depois. Porque ele sabia que em algum momento o Superboy está ali. É o preparo do Lex Luthor. É claro que fundamentalmente esse plano não faz sentido, porque o Lex Luthor, ele é tão egocêntrico, ele acredita tanto nas suas coisas, que ele jamais iria fazer um plano caso ele morresse. É isso que diferencia ele do Batman. Mas aqui ele tem o seu plano de contingência e ele morreu ali no primeiro episódio da 4ª temporada. Ai, nem me lembra disso, que coisa horrorosa. Só que assim, isso aqui não é nem a ponta do iceberg desse episódio. Quando eles abrem a maleta, tem duas coisas ali. Um que é uma carta do Lex Luthor diretamente pro Connor e um livro criptografado em Tamaran. Por que isso tá em Tamaran? A resposta é porque sim. Porque só, na verdade, tudo isso faz parte de uma profecia tamaraniana, porque envolve a Estelar e o Trigon. Já que nesse universo, o Trigon já enfrentou os tamaranianos. Cara, olha o rodopio que eles fazem para tentar linkar todos os personagens numa grande plot central. Tamaranianos com Trigon, com Estelar. Rapaz, que coisa maluca. Mas bem, o Dick Grayson leva esse livro, que mesmo estando em tamaraniano, a Estelar não sabe. E por causa disso, eles levam para uma especialista em linguagem alienígena, que acaba ajudando eles e revelando que eles precisam ir atrás de um negócio chamado o chifre de Trigon. O chifre do Trigon, é isso aí, eu vou tentar não rir. Mas assim, eu tô brincando um pouco com a palavra, porque a tradução certa seria uma buzina. Mas eu vou continuar usando a palavra chifre, porque no meu headcanon é o chifre do Trigon que eles tiraram ali e ficou perdido em algum lugar. E agora que os Titãs sabem que eles precisam ir atrás desse chifre, para evitar que o Brother Blood consiga, summonar o Trigon, que esse é o plano final da Igreja do Sangue, claro que a Igreja do Sangue sabe da localização do chifre, enquanto que os Titãs não sabem, só tem um livro. Por sorte, o Lex Luthor se preparou para isso. Porque o Lex Luthor deixou mensagens criptografadas dentro do livro com a localização do chifre. E aí os Titãs, usando uma lógica numérica lá que relaciona com não sei o que, dá uma reviravolta na história ali para dizer que os numerais vão dar coordenadas com a localização exata do tal do chifre. E enquanto os Titãs estão fazendo isso, o Superboy sai temporariamente do grupo e ele mesmo segue a carta do Lex Luthor, o que acaba levando ele até a localização da Mercy, lá da 2ª temporada. Pois é, ela voltou e agora ela vem com propostas do finado Lex Luthor para convencer o Connor a fazer parte da LexCorp e da visão do futuro do Lex Luthor que ele tinha nesse plano de contingência dele. Basicamente, ele queria que o Superboy virasse o CEO da LexCorp. E como o Connor tá meio carequinha, tá na sua fase Lex Luthor, ele decide topar. E é só isso que tem envolvendo o Superboy até o final do episódio 8. Agora, quanto aos Titãs, eles estão indo, pra localização do chifre. E é nesse momento que vai aparecer o Bernard, que é o namorado do Tim Drake, e o Tim Drake vai se separar temporariamente do grupo dos Titãs pra ficar com o Bernard. E isso é muito importante porque a história vai ter 2 focos nesse episódio 7. O relacionamento do Tim Drake com o Bernard e os Titãs, o Dick Grayson, a Estelar e a Ravenna, que vão até a cidade onde supostamente está o chifre. Só que tem um grande problema aí, não vai ser uma investigação simples do chifre, porque o chifre tá nessa cidade, que é uma cidade mineradora dos Estados Unidos, que desapareceu há 10 anos do mapa e que agora se encontra numa dimensão alternativa. E eles entram nessa cidade meio que atravessando um portal. Mas fica muito claro desde o início que essa é uma cidade um pouco estranha, tem alguma coisa errada ali. Mas o Dick Grayson não quer saber nada disso e, para começar bem o dia dele, sua investigação, ele quer tomar um cafezinho. Mas é aqui que a gente tem o primeiro sinal que tem alguma coisa errada na cidade. Porque a pessoa que estava atendendo eles ali no café tá agindo bem estranho. E, na verdade, sem eles perceber por causa do que eles tomaram,
eles acabam sendo drogados. Só que essa droga que eles tomaram não causa um efeito imediato. Demora um pouco ao longo do episódio para isso fazer efeito. Só que é aqui que vem o momento inacreditável número 3 desse episódio. Porque olha só, eu não tô mentindo. Essa droga que eles dão pra eles só vai ter efeito em alienígenas e nos filhos do Trigon. Como a Ravenna é a filha do Trigon e a Estelar é alienígena, a droga afeta elas, mas não afeta convenientemente o Dick Grayson. Mas bem, se prepara porque vai ficar pior. O Dick Grayson percebe que a van dos Titãs tá sendo multada. E isso daqui é um ponto narrativo importante para a história. Ai, Titãs, me ajuda a te ajudar, Titãs. O Dick Grayson, junto com a Estelar, saem dali para conversar com o xerife que estava multando eles, e fica bem claro na conversa entre eles que o xerife sabe onde que tá o tal do chifre. E ele convida o Dick Grayson para passar na delegacia de noite para eles conversarem a respeito sobre isso. E é claro assim que tem todo um tom de mistério. Porque o xerife claramente está escondendo alguma coisa e ele não diz com as palavras que ele tem um chifre, mas ele deixa bem subentendido que ele sabe a localização do chifre. E o Dick Grayson entende isso. Mas bem, em paralelo a tudo isso, tem a Ravenna. Porque a Ravenna, ela ficou ali no café, já que ela estava estranhando da pessoa que estava atendendo ela. Ela segue essa mulher e vai até a parte de trás, onde ela vê algo que parece que está errado. E ela tenta intervir para ajudar essa mulher. Só que acontece que essa mulher, junto com esse cara, na verdade, é o pai dela. E eles estão trabalhando juntos. E é exatamente nesse momento que o efeito da droga começa a afetar a Ravenna. Então o pai e a filha se aproveitam da situação e sequestram a Ravenna. E é exatamente no mesmo momento que com a Estelar ela também começa a passar mal. E o Dick Grayson acaba levando ela para descansar na van dos Titãs. E é então que a gente vai começar a descobrir o que tem de errado nessa cidade. As pessoas que sequestraram a Ravenna, na verdade, elas são pessoas boas. Todas as pessoas da cidade, de alguma forma, sofreram uma lavagem cerebral e esqueceram quem elas são. E isso aconteceu por causa de uma música que fica tocando na cidade. Desde o primeiro momento que o Dick Grayson chegou na cidade, a gente fica escutando essa música que fica no rádio. E é o tempo todo durante praticamente todo o episódio. E esses dois não foram afetados, por isso que eles estão bem. E eles estão ali porque eles querem sair da cidade, mas eles não conseguem. Então a Ravenna, quando ela fica sabendo disso tudo, ela explica a situação dela. Ela diz por que ela tá na cidade, ela diz que ela também é filha do Trigon, e os dois ficam um pouco na dúvida se eles deveriam escutar a Ravenna ou não. Mas bem, é nesse momento que chega a noite e nós vemos o Dick Grayson entrar na delegacia e ele tenta dar uma investigada ali dentro, não encontra nada e é na saída que aparece o xerife da cidade. Bem, é aqui que acontece a cena que eu falei que o Dick Grayson perde para 3 guardinhas. E não é que eles pegaram o Dick Grayson de surpresa. Não, eles estavam frente a frente com o Dick Grayson. O Dick Grayson tenta dar um soco ali, ele tá em totais condições de poder revidar, e o Dick Grayson perde, ele é imobilizado, leva um choque de taser ali. É uma vergonha pro Dick Grayson, tá no currículo dele agora, perdi para 3 guardinhas de uma cidade do interior dos Estados Unidos. Sim, perdeu, não tem mais o que fazer, tá no currículo Dick Grayson. O Dick Grayson então é capturado e o guardinha leva ele para fora da delegacia. E é quando a gente descobre, né, que toda a cidade estava participando desse complô do xerife. E, bem, é aqui que termina esse episódio 7. E assim, ó, eu entendo completamente por que eles divulgaram o episódio 7 com o episódio 8. Porque o episódio 7, ele é muito chato, ele é muito parado, as coisas não evoluem, não acontece nada. E esse episódio só teve explicação, e assim, foi muito chato. Principalmente quando eles chegam na cidade. Os primeiros 10 minutos que a gente vê os Titãs fazendo alguma coisa juntos ali, investigando, e o Superboy fazendo outra coisa, até vai, ele já tá no padrãozinho ok dos Titãs. Agora, quando eles chegam na cidade, é muita explicação, é uma história whatever, é só enrolação, e a gente vai vendo que o negócio vai indo. E eu acho que assim, o mais absurdo são algumas circunstâncias que acontecem no episódio. Como esse negócio do Dick Grayson apanhar para 3 guardas. Convenientemente, dentro da cidade, a Ravenna não pode usar sua magia. Óbvio, porque se ela pudesse, não ia ter história, ia acabar em 2 segundos. Então eles criaram essa regrinha, mas a Ravenna não pode usar sua magia aqui dentro, porque não sei o que do Trigon. Tá, deu? Essa é a explicação. Mas bem, agora vamos pro episódio 8. E aqui, meus amigos, o episódio 8, ele é ainda mais bizarro. Só que assim, ele não é tão ruim como o episódio 7. O episódio 8 já volta à normalidade dos Titãs. E na verdade até tem uma ou outra coisa boa nesse episódio 8. Especialmente a Estelar. A Estelar tá bem legal nesse episódio. Porque o episódio 8 ele já começa num grande mistério.
o Dick Grayson e a Estelar acordam juntos nessa casa e eles descobrem fotos deles na casa, como se eles morassem ali há muitos e muitos anos. E para piorar, tem pessoas que ligam para a casa deles e ficam chamando eles de Ted e Carol. Então o que está acontecendo com eles é que a cidade está fazendo eles passarem por uma lavagem cerebral, assim como as outras pessoas da cidade. E pouco a pouco, ao longo do episódio, o Dick Grayson e a Estelar vão perdendo suas memórias e lutando para não esquecer de quem eles são. E olha, aqui tá uma ideia bem boa do episódio, é só uma pena que a execução não é tão boa assim. Eu acho que funciona muito bem para Estelar, e pro Dick Grayson foi um pouco gratuito, assim, porque ele consegue se livrar das coisas com muita facilidade. Mas para Estelar foi muito bom, especialmente os flashbacks da Estelar. A outra coisa legal desse episódio é que a gente finalmente vê o Irmão Sangue nessa cidade. Ele chega ali junto com a Mother Mayhem e tem todo um negócio, um culto que acontece de fato dentro de uma igreja. E cara, era isso que eu queria ver da Igreja do Sangue desde o primeiro episódio. Porque nas HQs é isso mesmo. Eles se passam como um super culto, tem fiéis ao redor de todos os Estados Unidos. Tem toda uma metáfora ali do que eles querem fazer nas HQs. E eu acho a Igreja do Sangue muito mais legal quando se usa ela, né, como algo público, que as pessoas realmente têm crença e vão nessa igreja. Eu acho isso muito mais interessante do que ele só algo que eles se escondem numa caverna, sabe? E a Mother Mayhem, ela revela, né, o Brother Blood, e é aqui que o Brother Blood prova, né, que ele de fato é o Brother Blood, filho do Trigon, e ele coloca sua mão numa lava e ele tira dentro da lava o chifre do Trigon. Tá aí o famoso chifre do Trigon. E assim, toda essa parte do Irmão Sangue, eu achei que foi bem conduzido do episódio. Agora, vocês lembram da Ravenna que estava presa no episódio anterior, que ela estava amarrada na casa daquela filha e do pai dela. Bem, isso é importante porque nesse episódio, eles decidem tirar a Ravenna dali, sem mostrar nenhuma cena, ela simplesmente some dali e ela aparece do nada, capturada, né, pela Igreja do Sangue. Ela simplesmente sai de um lugar e vai pro ponto B. E o seriado, assim, ó, só pra dizer que não tem uma explicação, até tem. Porque o xerife da cidade, ele percebe que vários corvos estão indo para um lugar específico, que, pelo que dá para entender, era a localização onde a Ravenna estava presa. Mas é só isso que a gente tem de explicação. Olha, eu fiquei com a sensação que talvez originalmente não era isso que iria acontecer e rolou algum tipo de edição, uma mudança de planos para reordenar a sequência lógica do episódio e por isso que eles mexeram, remexeram e deu uma explicação bem suave, né, do porquê que ela vai de um lado pro outro. Mas eles dão essa explicação bem fajuta, mas é isso que acontece. Pelo menos toda essa subplot aí da Ravenna acaba tendo uma cena legal, que é o Irmão Sangue querendo ir conversar com ela. E é aqui que a gente descobre que se o Irmão Sangue tenta machucar a Ravenna, ele também leva um dano. E essa cena é interessante, porque assim, ó, o Brother Blood, surpreendentemente, ele é legal nessa temporada. Ele não é nem de perto o Brother Blood das HQs, tá completamente diferente. Mas eu vejo que a atuação do ator, ele tá esforçado, ele tá tentando fazer alguma coisa com esse Brother Blood. E eu até que tô gostando. Gostando dentro dos padrões de Titãs, né? Porque o melhor dos Titãs ainda é um nota 6, nota 7. Isso é importante frisar, porque daqui a pouco vão achar que eu tô achando que ele é 10 de 10. Não, não! E o que eu acho que eles vão tentar fazer aqui com Brother Blood é algum tipo de arco de redenção pra ele no final. Porque a Ravenna já veio com um papo de que a Mother Mayhem tá manipulando ele, que ele é uma vítima, que o que aconteceu com ele é o que aconteceu igual a ela. Então, assim, não duvido que não termine com Brother Blood se sacrificando ou ele tendo algum tipo de redenção e ficando do bem no final. E bem, enquanto isso, o Dick Grayson e a Corey estão tentando encontrar a Ravenna. Eles voltam para aquele café, encontram aquela mulher lá que atendeu eles antes e ela passa um bilhetinho para eles conversarem atrás do restaurante. E é onde que vai acontecer a grande explicação da questão da música e o que realmente está acontecendo ali naquela cidade. Que é aquilo que eu falei, tá tocando essa música e a música tá fazendo uma lavagem cerebral, tanto na Estelar quanto no Dick Grayson. Só que os efeitos não são imediatos, vai acontecendo pouco a pouco. E como o Dick Grayson foi treinado pelo Batman, ele elabora um plano para deixar um pouco mais lento esse processo de perda de memória. E agora o seriado lembra que ele foi treinado pelo Batman, né? Quando ele enfrentou 3 guardinhas ali, não lembraram, né? Do treinamento do Batman, né? Isso não. Mas bem, o plano do Dick Grayson, na verdade, é um plano bem legal, eu gostei dessa parte. Ele compra 2 gravadores e ele pede para Estelar e ele mesmo gravarem uma memória muito negativa que eles tiveram para que eles fiquem tocando essa fita o tempo todo e eles não consigam esquecer de quem que eles são. E a ideia é usar essa memória negativa, porque como é uma coisa que desperta mais dor, um sentimento maior, isso iria fisgar eles na memória de quem que eles são. E
assim, ó, eu gostei desse plano. Até porque a direção aqui lembra que existe direção. E enquanto cada um tá gravando a sua mensagem de memória, a gente vai tendo flashbacks da primeira e segunda temporada. Mas o mais legal é que eles começam a revitalizar aquele negócio do relacionamento do Dick Grayson com a Cory, que a gente sempre soube que no final eles iriam ficar juntos, e agora parece que isso vai acontecer. Mas bem, o plano do Dick Grayson dá certo apenas pro Dick Grayson, porque pra Stellar acaba não surtindo efeito porque ela não escuta a fita. Então quando o Dick Grayson encontra a Stellar, ela já tá com uma memória de uma outra pessoa, que é a tal da Carol. E eu gostei muito aqui da interpretação da atriz da Stellar, que ela conseguiu pegar essa outra personagem, e essa relação da Stellar como Carol com o Dick Grayson, embora muito pequena, é muito eficiente dentro do episódio. Mas bem, agora que o Dick Grayson resolveu um pouquinho o problema da questão da música, ele vai tentar resgatar a Ravenna, que ele sabe que tá ali na igreja. E é aqui que vai entrar a incoerência absurda dos Titãs. Mas absurda total. No episódio anterior, o Dick Grayson apanhou para 3 guardas. Agora, nesse episódio, vai ter 5, 6 guardas armados, porque antes eles não estavam armados. Agora eles estão armados. E o Dick Grayson vai ganhar deles. Na porrada, no soco, na paisana mesmo, sem uniforme de Asa Noturna. Então assim, ó, por que ele não ganhou dos 3 guardinhas antes? Por quê? E bem, enquanto o Dick Grayson tá enfrentando os guardinhas, outros 2 guardas aparecem para matar a Ravenna. E assim, ó, parabéns para esses guardinhas, né? Porque eles ficaram o episódio todo com a Ravenna presa naquela cadeira, podiam ter matado ela a qualquer minuto, mas decidiram deixar isso para exatamente o momento que o Dick Grayson invade a igreja para resgatar ela. E mesmo assim, eles estavam ali na frente dela, com a arma apontada para ela, e a Ravenna, no discurso no jutsu, consegue enganar um dos guardinhas para que não atire nela. Meu Deus santos, guardinhas incompetentes, os guardas mais incompetentes do planeta Terra. E o Dick Grayson conseguiu perder eles na luta. Ai, Titãs, deixa eu te ajudar, Titãs, por favor. O discurso no jutsu da Ravenna dá certo e logo depois o Dick Grayson aparece para resgatar ela de vez. E bem, agora que eles têm a Ravenna e eles descobrem que o chifre já foi levado da cidade pelo Brother Blood, não tem mais nenhum motivo para ficarem ali. E agora o plano de fato é dar um jeito de sair da cidade. Então eles seguem a dica desse cara que diz para eles irem até a estação de rádio, porque eles querem dar um fim à música. E quando eles chegam lá, o Dick Grayson ganha de uns guardas, ele tem um lapso de memória, mas a Ravenna consegue fazer com que ele volte ao normal. E é quando eles entram nessa sala, e cara, tem um dos visuais mais irados para uns personagens mais aleatórios que eu já vi na vida. Pô, olha esse cara aqui que toma conta da estação de rádio que toca música, com esse tubo de sangue atrás ali. Pô, eu achei muito da hora. Mad Max total. Só que assim, ó, esse cara não tem nome, é o melhor visual possível pro personagem mais aleatório possível. E como esse cara aí não quer colaborar com o Dick Grayson decide agir com o plano B de Batman, que é o plano da porrada. Ele começa a destruir toda a estação de rádio, esperando que aconteça o melhor. E convenientemente acontece o melhor. Quando ele destrói a estação de rádio, magicamente eles voltam para a dimensão deles. E eles acabam encontrando com o Tim Drake e o Bernard, porque eles também estavam ali na estação de rádio da dimensão deles. E agora que eles voltaram para sua dimensão, o xerife também apareceu ali. E tem meio que um confronto final Dick Grayson e xerife, que a Stellar simplesmente chega ali e derruba o xerife. E assim, eu até que achei boa essa parte da Stellar, porque assim, tem um detalhe que eu acabei não contando, que é a questão da fita. Ela não escutou a fita dela, mas ela depois escuta a fita do Asa Noturna. E nessa fita do Asa Noturna, ele praticamente confessa que tem sentimentos pela Stellar. E a Stellar escuta isso. E é isso que faz ela recuperar suas memórias. O que eu achei muito legal, assim, ó, porque desde a primeira temporada o pessoal fica, né, falando da Stellar com Dick Grayson, Stellar com Dick Grayson. E agora finalmente vai acontecer isso. De novo, as duas melhores coisas desse episódio 8 é o Irmão Sangue e a Stellar. Toda essa subplot da música e tal, deles esquecerem quem eles são, eu achei exageradamente complicado e muito mal explicado ao longo do episódio. Mas, no final, acabou resultando em cenas legais, como esse negócio da gravação, e que eu acho que justificou uma aproximação muito boa do Dick Grayson com a Stellar. E é isso que eu fico um pouco indignado com o Titã, sabe? Porque eles têm boas ideias, mas nem sempre a execução é a melhor. Como, por exemplo, esse negócio dos 3 guardinhas. Não faz sentido ele perder pros 3 guardinhas. Mas ele vai lá e ele perde. Por quê? Porque o roteiro quer que o episódio termine ali com o Dick Grayson derrotado. É essa a explicação que você tem que ter. Embora não tenha nenhuma lógica disso acontecer.
Ah, sim, também tem a subplot do episódio, que são os dois que ajudaram os Titãs ao longo do episódio. E quando eles voltam ali para a dimensão deles, eles acabam encontrando o filho e o irmão da mulher que tinha atendido eles. E esse daí tem toda essa subtrama aí, que o próprio roteiro sabe que eles não são relevantes, e no máximo termina com... adeus. É isso aí, não se importe com eles. Toda essa subplot envolvendo as pessoas que moram lá, talvez desse um ótimo filme de terror, de suspense, que a música fica fazendo um negócio nele, sabe? Poderia dar uma super história. Só que aqui, tipo, simplesmente não é bem executado. E bem, o episódio termina com os Titãs se reagrupando, e a gente tem uma última cena do Superboy de terninho à la Lex Luthor, encontrando o Brother Blood nesse café em Metrópolis. E meio que fica parecendo que o Superboy quer fazer uma parceria com o Brother Blood. Enfim, gente, episódio 7 e o 8 de Titãs. Olha assim, ó, eu quero dizer que eu gostei, só que a verdade é que eu não gostei. Eu mais fiquei brabo com o episódio do que de fato eu curti o episódio, sabe? Até tem um enquadramento legal ali, ou uma outra cena boa, tem algumas boas ideias, mas de novo é o problema dos Titãs que nem tudo é bem executado. Gostei também da ideia de querer fazer um episódio de 2 partes, como se fosse uma mini saga de HQ, sabe? Gostei disso. E eu queria realmente me importar mais com a subtrama da música e tudo mais, só que eu não consegui me importar. E vocês sabem que eu tenho muita boa vontade com Titãs, que eu continuo assistindo, eu continuo voltando, mesmo com tantos problemas, sabe? Porque eu já disse, porque eu gosto do elenco, eu gosto da produção, eu gosto da fotografia, e mesmo assim, apesar disso, eles continuam cometendo os mesmos erros. E o episódio 7 e o 8 não foi diferente, infelizmente. Então assim, ó, chegou a hora da nota. Eu acho que episódio nota 6, não dá pra dizer muito mais do que isso. Mas bem, esse foi o episódio 7 e 8. Ainda faltam 4 episódios pra terminar a série. Então, teoricamente, aí tem mais um mês, né, de sessão Titãs toda sexta-feira. A gente volta com esse vídeo dos Titãs na próxima sexta, esperando, quem sabe, que na próxima o episódio seja bom. Um dia isso vai acontecer e quem sabe o final da temporada seja bom. Tô confiante que o final da temporada vai ser bom. Alguém tem que acreditar. Eu acredito. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da análise dos episódios 7 e 8 de Titãs. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.